Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 4 de janeiro. Começamos com a notícia de que a vacina contra a Covid-19 deve ser incorporada no calendário anual do governo para pessoas do grupo prioritário. A população deve ser convocada para receber as doses, junto com a imunização contra a gripe. Idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde, entre outros grupos prioritários, devem ter a vacina contra a Covid incorporada ao calendário anual de imunização. A informação é da nova secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel. Antes, a vacina fazia parte do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid. A população deve ser convocada para receber as doses junto com a imunização contra a gripe. A intenção é que isso aconteça a partir de abril. Segundo a secretária, esse período de intervalo deve ser usado como um prazo para organizar a estratégia do governo. Etel disse que uma das prioridades da pasta é buscar o aumento da cobertura de todas as imunizações. A intenção é reverter a resistência de parte da população para evitar a disseminação de doenças. Um levantamento do Observatório de Saúde na Infância mostrou que a vacina contra a poliomielite, por exemplo, foi aplicada em 74,84% da população-alvo em 2021, sendo que o percentual em 2018 era de 88,33%. Até novembro de 2022, ficou em 71,97%. E falando em Covid, representantes de países da União Europeia devem se reunir ainda hoje para discutir os requisitos de entrada de visitantes vindos da China em países membros. Ontem, o bloco havia oferecido enviar vacinas contra a doença gratuitamente a Pequim para ajudar a conter o surto de coronavírus. Países da União Europeia irão realizar nesta quarta-feira uma reunião de resposta integrada à crise política. É mais uma tentativa de moldar uma abordagem sobre como as autoridades devem fiscalizar os viajantes procedentes da China. A pauta foi agendada após a França, Espanha e Itália tomarem decisões individuais e aplicarem restrições de entrada desses viajantes aos seus territórios. A delegação da União Europeia na China também havia anunciado a doação gratuita de vacinas anti-Covid para o país, adaptadas para os diferentes tipos de variantes na região. O país asiático ainda não respondeu à oferta. O Ministério das Relações Exteriores da China informou que desde que o país entrou em um novo estágio de prevenção e controle da doença, as taxas de vacinação aumentaram e a capacidade de tratamento do país também. Mesmo assim, o bloco ainda está preocupado com a falta de transparência sobre o número de casos e mortes por Covid, além do surgimento de novas variantes. O presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica pediu a abertura de um inquérito para que sejam apurados aumentos de preço nos postos de combustíveis. Segundo Alexandre Cordeiro, não há justificativa para os reajustes no primeiro dia do ano, porque os postos ainda estavam abastecidos com o produto com isenção total de impostos. As denúncias envolvem principalmente estabelecimentos de Pernambuco, Distrito Federal, Minas Gerais e Espírito Santo. A Petrobras foi informada sobre a indicação de Jean Prates para a presidência da estatal. Caio Paes de Andrade pediu a saída e João Henrique Rittershausen assume então como diretor-presidente interino até a chegada do indicado pelo novo governo. Caio Paes de Andrade deve assumir a Secretaria de Gestão no governo de Tarcísio Freitas, em São Paulo. O Ministério de Minas e Energia enviou um comunicado para o Conselho de Administração da Petrobras, avisando que o senador Jean Paul Prates é o indicado para assumir o comando da petrolífera. Segundo a pasta, somente após trâmites na Casa Civil, a indicação deve ser oficializada. Mas antes de Prates assumir, a saída de Paes de Andrade precisa ser formalizada. Jean Paul já participou de pelo menos 3 reuniões com o alto escalão da estatal, com a presença de Paes de Andrade. O indicado à presidência da petroleira é advogado, economista, ambientalista, empreendedor e dirigente sindical. Ele tem mais de 25 anos de trabalho nas áreas de petróleo, gás natural, biocombustíveis, energia renovável e recursos naturais. E olha só, entre muitas contas que chegam junto com o começo do ano estão o IPVA, Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores, e o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano.
Quem conta se vai pesar ou aliviar para o bolso do consumidor é o repórter Leonardo Félix. Aqui em São Paulo começa no dia 11 de janeiro o pagamento do Imposto de Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA 2023. O calendário foi anunciado pela Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, que também indicou a possibilidade de parcelamento em até 5 vezes. Quem decidir pagar o imposto à vista terá um desconto de 3%. O tributo ficou mais salgado neste ano. Um aumento médio de 10,77%, segundo a Secretaria. Pelo menos outros 3 estados também terão reajuste do IPVA. São eles Ceará, Goiás e Minas Gerais. Já o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, que é municipal, teve aumento médio de 6% em relação ao do ano passado. O cálculo do tributo considera o valor venal do imóvel, uma estimativa de preço seguindo critérios das prefeituras, a partir da localização, idade da obra e o tamanho da área construída. A cobrança acontece a cada início de ano e normalmente as prefeituras definem condições especiais de parcelamento e descontos para diminuir a inadimplência. De São Paulo, Leonardo Félix. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, negou hoje que o governo tem a intenção de revisar a reforma da Previdência. Ontem, em seu discurso de posse, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, disse que a intenção é criar uma comissão para reavaliar o que foi feito 2 anos atrás com o sistema. Perguntado se Lupe se precipitou, Rui Costa disse que ele foi levado pelo entusiasmo da posse. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, confirmou hoje que vai sugerir ao presidente Lula o fim do saque aniversário do Fundo de Garantia. Antes, deverá levar o assunto ao Fundo Curador do FGTS e às centrais sindicais. Desde que a modalidade foi criada, 2 anos atrás, cerca de 28 milhões de trabalhadores aderiram e sacaram um total de 34 bilhões de reais. No saque aniversário, uma vez por ano, o trabalhador pode tirar uma parte do fundo. A Meta, dona de plataformas como Facebook e WhatsApp, voltou a sofrer uma pesada multa da União Europeia. Desde setembro, as penalidades aplicadas à empresa americana somam mais de 1 bilhão de euros. A gigante americana foi multada em 390 milhões de euros por violar os regulamentos europeus de proteção de dados. O valor é equivalente a mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais. A sanção foi aplicada hoje pela Comissão Irlandesa de Proteção de Dados, que atua em nome da União Europeia. O órgão informou que a Meta violou obrigações de transparência e utilizou uma base jurídica errônea para os processamentos de dados pessoais com fins de publicidade personalizada. Como a sede da empresa americana na Europa fica na República da Irlanda, cabe ao regulador do país aplicar as penalidades. Recentemente, a União Europeia já havia definido outras 2 multas à Meta, no valor de 405 milhões de euros e a outra no valor de 265 milhões de euros por proteção insuficiente de informações de usuários. E para a gente encerrar essa edição, olha só essa notícia. Nos Estados Unidos, uma equipe de cientistas diz ter inventado um sistema que permite a captura da umidade oceânica para transformá-la em água potável. Um estudo publicado na revista Nature revelou uma invenção de grande impacto para o futuro do mundo. Uma equipe de cientistas americanos diz ter criado um sistema que poderia permitir a captura da umidade oceânica para transformá-la em água potável. De acordo com especialistas da Universidade de Illinois, com as mudanças climáticas é necessário aumentar a oferta de água doce. Os cientistas alegam que a conservação e a reciclagem de água de fontes existentes são essenciais, mas não suficientes para responder às necessidades humanas futuras. Em vez de se perder na atmosfera, o ar saturado de água seria capturado por estruturas de extração situadas nos litorais, para depois ser condensado e transportado por dutos para depósitos adequados. Em comparação com a dessalinização clássica, este método teria uma vantagem importante. Ao evaporar e se transformar em água, a água do mar perde quase a totalidade de seu sal natural. É por isso que a água da chuva não é salgada. Assim, o sistema consumiria muito menos energia e teria um impacto ambiental bastante inferior à dessalinização clássica, que produz resíduos como a salmoura com alta concentração de substâncias tóxicas. Segundo os cientistas, os parques eólicos offshore e as placas solares terrestres poderiam contribuir para alimentar o circuito de purificação.
Agora sim, essa edição fica por aqui. Mais informações no Jornal das 18h30 com a Juliana Dariva e a Maria Alice Dias. E também às 10 da noite ao vivo, eu volto com o Jornal das 22h e espero você. Obrigada pela companhia. Tchau.